3 horas da manhã. O alarme de incêndio dispara. Fumaça entrando pela porta. Você tem 2 minutos para sair do prédio. Que você leva? Suas mãos tremem. O coração dispara. Você olha ao redor sem saber o que pegar. Documentos, dinheiro, água, remédios. E enquanto você perde tempo decidindo, a fumaça fica mais densa e o tempo acaba. Essa é a diferença entre quem está preparado e quem não está. Quem está preparado pega a mochila que já estava pronta na porta e sai. E quem não está? Bem, essa pessoa aprende da pior forma possível que preparação não é paranoia, é responsabilidade. Hoje você vai aprender exatamente o que precisa ter nessa mochila, quanto custa, onde comprar e por que cada item pode salvar sua vida. Vamos começar. Você está em casa quando a emergência acontece. Pode ser um apagão, uma enchente, um incêndio no prédio, um vazamento químico na indústria perto da sua casa, um deslizamento de terra. Qualquer coisa que obrigue você a sair rápido. E aí vem a pergunta que vai definir se você sobrevive confortavelmente ou se vai passar necessidade. Você tem uma mochila de emergência pronta? Não estou falando daquela mochila que você vai montar quando o problema acontecer, porque quando acontecer você não vai ter tempo. Estou falando de uma mochila que está pronta agora, neste momento, esperando ao lado da porta, com tudo o que você precisa para sobreviver 72 horas longe de casa. E se você não tem essa mochila, você está cometendo o mesmo erro que 90% das pessoas cometem. Achar que vai ter tempo de se preparar quando precisar. Vamos mudar isso hoje. Vamos montar sua mochila de emergência urbana do zero, pensando na realidade brasileira, com produtos que você encontra facilmente, com preços acessíveis e, mais importante, com itens que realmente funcionam quando você mais precisa. Antes de começar a falar dos itens, preciso explicar a filosofia por trás de uma mochila de emergência urbana. Essa mochila não é para você sobreviver no meio da floresta amazônica. Não é para você virar o Rambo e sair caçando comida na mata. Essa mochila é para situações urbanas reais, que acontecem todo dia no Brasil. Enchentes que obrigam pessoas a saírem de casa em minutos, incêndios em prédios, deslizamentos de terra, vazamentos de gás, ameaças de violência que forçam evacuação, apagões prolongados. Essas são as emergências reais que você pode enfrentar. E em todas elas, você tem um objetivo simples: sobreviver confortavelmente por 72 horas, até a situação se normalizar ou até você conseguir ajuda adequada. Não é sobre viver como nômade por meses. É sobre ter o essencial para 3 dias. Água, comida, abrigo, primeiros socorros, comunicação, higiene, documentos e dinheiro. Esses são os pilares de uma mochila de emergência funcional. E vamos construir isso juntos agora, explicando não só o que levar, mas por que levar. Primeiro pilar: a mochila em si. E aqui muita gente já erra de cara. Pega uma mochila velha que estava jogada no armário, uma mochila de escola do filho, uma bolsa comum. Não funciona. Sua mochila de emergência precisa ser resistente, impermeável, confortável e com capacidade adequada. Você vai precisar de uma mochila de pelo menos 40 litros. Menos que isso não cabe tudo o que é necessário. Mais que isso fica pesado demais para carregar por horas. 40 a 50 litros é o ponto ideal. Precisa ter alças acolchoadas porque você pode precisar carregar isso por quilômetros. Precisa ter cinto de quadril para distribuir o peso. Precisa ser impermeável ou pelo menos resistente à água, porque se pegar chuva e molhar tudo dentro, você está em sérios problemas. E precisa ser discreta. Nada de mochila militar tática com patches e símbolos chamativos. Em uma crise, você não quer chamar atenção. Você quer ser o homem cinza, a pessoa que passa despercebida. Então, uma mochila simples, cor neutra, preta, cinza, azul marinho, verde escuro, nada de amarelo, vermelho, laranja. Você encontra mochilas adequadas em lojas de camping e outdoor. Marcas nacionais boas incluem Gepardo, Aztec, Trilhas e Rumos. Custam entre 150 e 300 reais. É um investimento que pode salvar sua vida. Segundo pilar: água. O ser humano sobrevive 3 semanas sem comida, mas apenas 3 dias sem água. Água é prioridade absoluta. Você precisa de 3 litros de água por pessoa por dia. Para 3 dias, são 9 litros. Mas carregar 9 litros de água é impraticável. Cada litro pesa 1 quilo. 9 quilos só de água deixa a mochila muito pesada. Então a estratégia é levar água para o primeiro dia e ter meios de purificar água para os próximos dias. Leve 2 garrafas de 1 litro de água mineral. São 2 quilos. É aceitável. E leve métodos de purificação. O mais eficiente e barato é o comprimido de cloro, hidrosteril ou aquatabs.
você encontra em farmácias. Um comprimido purifica 1 litro de água em 30 minutos. Leve uma cartela com 10 comprimidos. Custa menos de R$ 10. Outra opção é o canudo purificador Lifestral. É um canudo com filtros que remove 99,9% de bactérias e protozoários. Você bebe direto de qualquer fonte de água e o canudo filtra. Custa em torno de R$ 120. É mais caro, mas é reutilizável e dura até 2.000 litros. Escolha o que couber no seu orçamento, mas tenha algum método de purificação de água. E leve também uma garrafa dobrável vazia. São aquelas garrafas de silicone que, quando vazias, ocupam quase nenhum espaço. Serve para você encher água purificada e ter mais capacidade de armazenamento. Custa em torno de R$ 30. Terceiro pilar: comida. Você precisa de energia para se manter funcionando, mas não adianta levar um churrasco completo, porque vai estragar em horas. Precisa ser comida não perecível, que não precisa de refrigeração, que idealmente não precisa de cozimento e que seja calórica. Minha recomendação é uma mistura de barras de cereal, biscoitos, enlatados e sachês de pasta de amendoim. Barras de cereal são leves, compactas, calóricas e não estragam fácil. Leve pelo menos 6 barras, 2 por dia. Biscoitos de água e sal ou cream cracker também são excelentes. Um pacote de 200 gramas cabe na mochila e dura tranquilo. Enlatados de atum, sardinha ou salsicha são proteína concentrada. Leve 2 latinhas. Você pode comer direto da lata, não precisa esquentar. Sachês de pasta de amendoim são ouro puro, extremamente calóricos, cheios de proteína e gordura boa. Não estragam. São pequenos. Leve 4 sachês. E leve também alguns sachês de açúcar e sal. Açúcar é energia rápida. Sal é essencial para manter eletrólitos. Pega aqueles sachês de restaurante mesmo. Enfia meia dúzia de cada na mochila. Custo total dessa alimentação? Uns R$ 40. 3 dias de comida por R$ 40. E leve também um kit mínimo de utensílios, uma colher dobrável ou de camping, um canivete multiuso com abridor de lata. O canivete Victorinox básico custa uns R$ 80 e tem tudo o que você precisa. Vale cada centavo. Quarto pilar: abrigo e aquecimento. Você pode precisar passar uma noite ao relento, esperando o resgate ou esperando a situação melhorar. Sem abrigo adequado, você vai ter hipotermia mesmo em clima brasileiro. Então você precisa de 3 coisas: cobertor de emergência, lona e cordas. O cobertor de emergência, aquele prateado de material aluminizado, é obrigatório. Reflete 90% do calor corporal de volta para você. Compacto, leve, custa R$ 10. Leve 2. Um para usar como cobertor e outro para usar como isolamento do chão. Dormir direto no chão, você perde calor rápido por condução. Lona de 3 por 2 metros. Serve para fazer abrigo improvisado. Serve para cobrir seus pertences da chuva. Serve para coletar água da chuva se necessário. Custa uns R$ 20. E cordas, paracord, de 6 metros custa R$ 15. Serve para amarrar a lona, para fazer varal para 1000 utilidades, e se você tiver orçamento, adicione um saco de dormir leve. Existem sacos de dormir compactos que custam em torno de R$ 100. Não é obrigatório, mas faz uma diferença enorme no conforto. E jogue também um par de meias secas extras. Manter os pés secos e aquecidos é fundamental para evitar problemas. Quinto pilar: primeiros socorros. Você ou alguém da sua família pode se machucar durante uma evacuação. Cortes, arranhões, queimaduras, torções são comuns. E em uma crise, hospitais estão lotados ou inacessíveis. Você precisa ser capaz de fazer o básico de primeiros socorros. Monte um kit simples, mais eficiente. Gás estéreo, pelo menos 5 pacotes. Band-aids de vários tamanhos. Uma caixa esparadrapo ou fita micropore. Atadura de crepe para imobilizar torções. Água oxigenada pequena ou álcool 70% para limpar ferimentos. Pomada antibiótica como Nebacetin. Analgésicos, dipirona ou paracetamol. Anti-inflamatórios como ibuprofeno. Antialérgico. Medicamentos para diarreia e enjoo. Tudo em embalagens pequenas. Você não precisa levar caixas inteiras. Separa o suficiente para 3 dias em saquinhos Ziploc identificados. E leve também qualquer medicamento de uso contínuo que você ou alguém da família use. Pressão alta, diabetes, asma, seja lá o que for. Leve uma reserva de pelo menos 5 dias. Isso pode salvar vidas. E adicione uma tesoura pequena de ponta romba e uma pinça, úteis para remover farpas, cortar ataduras, etc. Custo total do kit de primeiros socorros, uns R$ 60. Se você comprar tudo novo. Mas você provavelmente
já tem metade dessas coisas em casa. Sexto pilar: iluminação. A maioria das emergências acontece à noite ou envolve falta de energia elétrica. Você precisa de luz. Lanterna é item não negociável, mas não qualquer lanterna. Precisa ser LED porque consome pouca bateria e dura muito. Precisa ter no mínimo 200 lumens de potência. Precisa ser à prova d'água e idealmente ter modo de lanterna frontal ou headlamp. Sabe aquelas lanternas que prendem na cabeça? São perfeitas porque deixam suas mãos livres. Você consegue cozinhar, montar abrigo, tratar ferimentos, tudo com as mãos livres e iluminação direcionada. Uma lanterna frontal boa custa entre 50 e 100 reais. Marcas como NTK, Gepardo, até Rayovac tem modelos decentes. E leve pilhas extras. Pilhas AA, ou dependendo da lanterna. Leve no mínimo um jogo extra. E aqui vai uma dica de ouro. Leve também velas e fósforos à prova d'água. Velas são backup do backup. Se as pilhas acabarem, você ainda tem luz. E fósforos à prova d'água garantem que você consegue acender mesmo se estiver molhado. Custa uns 10 reais a caixinha. E jogue também um isqueiro comum. Redundância é o nome do jogo aqui. Você quer ter 3 formas diferentes de fazer luz. Sétimo pilar: comunicação. Em uma crise, informação é poder. Você precisa saber o que está acontecendo, para onde ir, o que evitar. E os outros precisam saber que você está bem. Então você precisa de comunicação. Celular é óbvio, mas você precisa de energia para o celular. Powerbank é essencial. Um powerbank de 20.000 mAh carrega um celular comum a 5 vezes. Custa entre 60 e 120 reais. Mantenha ele sempre carregado. Cheque uma vez por mês para garantir que não descarregou. E leve também um rádio portátil a pilhas. Em emergências, rádio AM e FM é muitas vezes a única fonte de informação que funciona. Torres de celular caem, internet sai do ar, mas rádio continua. Um rádio básico custa entre 30 e 50 reais. E leve também um apito. Parece bobo, mas um apito pode salvar sua vida. Se você ficar preso em escombros, gritar cansa rápido. Um apito você consegue usar por horas. Som alto que viaja longe. Custa 2 reais. Não tem desculpa para não ter. Oitavo pilar: higiene. 3 dias sem banho é suportável, mas você vai querer ter o mínimo de higiene para evitar infecções e manter moral alta. Leve itens de higiene em versão miniatura. Sabonete pequeno ou sabonete líquido em frasco de viagem. Pasta de dente miniatura e escova dobrável. Papel higiênico, retire do rolo e coloque em sacos Ziploc para economizar espaço. Lenços umedecidos são extremamente versáteis. Servem para higiene, para limpar ferimentos, para dar banho seco. Desodorante pequeno. E para as mulheres, itens de higiene feminina em quantidade suficiente e álcool em gel, útil para higienizar mãos antes de comer ou tratar ferimentos. Tudo isso cabe em um necessaire pequeno e custa uns 30 reais no total. Parece supérfluo, mas acredite, depois de 2 dias sem poder lavar o rosto direito, você vai agradecer por ter levado. Nono pilar: documentos e dinheiro. Sua identidade e seus recursos financeiros são críticos. Faça cópias de todos os documentos importantes. RG, CPF, carteira de motorista, cartão do SUS, cartão de vacinação, comprovante de residência. Coloque tudo em um saco Ziploc à prova d'água. E leve também pendrives com cópias digitais de tudo. Fotos dos documentos, contatos importantes, números de telefone, informações médicas da família. 2 pendrives, um como backup, e dinheiro. Leve pelo menos 500 reais em notas pequenas. Em uma crise, só dinheiro vivo funciona. Cartão não adianta se não tem energia para as maquininhas. E prefira notas de 10 e 20 reais. Nota de 100 ninguém tem troco. Coloque o dinheiro em um envelope lacrado dentro da mochila. E não conte para ninguém que você tem dinheiro na mochila. 10º pilar: ferramentas e utilitários. Existem alguns itens pequenos que fazem uma diferença gigantesca. Canivete multiuso, já mencionamos. Mas adicione também fita adesiva. Pode ser silver tape ou fita isolante. Serve para consertar equipamentos, fechar ferimentos temporariamente. É 1000 utilidades. Leve uns 3 metros enrolados em um pedaço de papelão. Saco de lixo resistente de 100 litros. Serve para proteger a mochila da chuva. Serve como capa de chuva improvisada. Se você fizer furos para a cabeça e braços, serve para coletar água. Serve como isolante do chão. Custa 2 reais e pesa quase nada. Leve 2 luvas de látex ou nitrilo. Úteis para primeiros socorros,
para manusear coisas sujas, para sua proteção, um par pelo menos. E papel e caneta. Parece arcaico na era digital. Mas e se seu celular morrer? Você precisa deixar mensagem, fazer anotações, desenhar mapas, caderninho pequeno e caneta. Custa R$ 3. 11º pilar. Roupas extras. Você vai suar, vai molhar, vai sujar. Precisa de roupa seca. Leve uma muda completa de roupa. Calça ou bermuda. Camisa ou camiseta. Roupa íntima. Tudo em tecidos que secam rápido. Evite algodão, porque molhado demora horas para secar. Prefira sintéticos ou lã. E leve uma capa de chuva. Aquelas capas descartáveis são leves e compactas, mas rasgam fácil. Vale a pena investir uns R$ 40 numa capa de chuva de camping decente. E óculos de sol se você usa. E também boné ou chapéu. Protege do sol e da chuva. Agora vamos falar de peso. Você juntou tudo isso, colocou na mochila, e quando foi levantar percebeu que está pesado. É normal. Uma mochila de emergência completa pesa entre 10 e 15 quilos. Parece muito, mas é distribuído em uma mochila ergonômica. Você consegue carregar. O erro é querer colocar tudo que é supérfluo. Livro para passar tempo? Não. Travesseiro inflável? Não. Baralho? Não. Mantenha apenas o essencial. Cada 100 gramas conta. E teste sua mochila. Coloque nas costas e ande com ela. Dê uma volta no quarteirão. Veja se as alças machucam, se o peso está bem distribuído. Ajuste até ficar confortável, porque quando você realmente precisar usar, vai ser em situação de estresse e não vai ter tempo de ajustar. E tem a manutenção. A mochila não é algo que você monta e esquece. A cada 6 meses você precisa revisar. Confere as datas de validade da comida. Troca o que está próximo de vencer. Confere se as pilhas não vazaram. Confere se a água mineral não está com gosto estranho. Troca a roupa se mudou de estação. No inverno você quer roupa mais quente, no verão mais leve. Atualiza documentos se mudou algo. E mantém tudo organizado. Use saquinhos Ziploc para separar as categorias. Um saco para comida, outro para primeiros socorros, outro para higiene. Facilita na hora de procurar e mantém organizado. Custo total para montar essa mochila do zero. Vamos somar. Mochila R$ 200. Água e purificação R$ 150. Comida R$ 40. Abrigo R$ 50. Primeiro socorro R$ 60. Iluminação R$ 80. Comunicação R$ 120. Higiene R$ 30. Ferramentas R$ 20. Roupas extras R$ 60. Dá em torno de R$ 810. Menos de R$ 1.000 para uma mochila completa, que pode salvar sua vida e da sua família. Você gasta mais que isso num celular, num tênis, numa janta cara. Mas aqui é um investimento em segurança, e você não precisa comprar tudo de uma vez. Compra aos poucos. Um mês compra mochila e água. Outro mês, comida e primeiros socorros. Em 3 meses, você tem tudo. Não tem desculpa. E uma última coisa importante. Não é só você que precisa de uma mochila. Cada membro da família precisa da sua. Obviamente adaptada. Criança pequena não vai carregar 15 quilos, mas pode ter uma mochilinha menor, com os itens essenciais dela. Brinquedo favorito para acalmar, roupinha extra, um lanchinho. Idosos também precisam adaptação. Mais medicamentos, coisas específicas. O importante é que todo mundo saiba onde está a mochila, o que tem dentro e quando usa. Faça um simulado. Finge que tem que evacuar em 2 minutos. Pega a mochila e sai. Vê quanto tempo leva. Viu o que ficou faltando? Ajusta. Repete até virar automático. Porque em uma emergência real, você vai estar em modo de sobrevivência, adrenalina alta, pensamento racional comprometido. Você age no automático. E o automático só funciona se você treinou antes. Agora você sabe exatamente o que precisa ter na sua mochila de emergência. Você tem a lista completa, os custos, onde comprar. Preparação é algo que você faz antes. Para quando a crise acontecer, você estar pronto. Se inscreve no canal, aperta no sininho de notificações e garante que você vai receber todo dia um vídeo novo. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Até lá, fique preparado.